Olá, a pauta é o debate do cancelamento na internet, especialmente entre os jovens. O cancelamento, ou seja, o bloqueio ou deixar de seguir perfis considerados inadequados por diversos motivos, tem consequências diretas na vida dos jovens, que hoje estão talvez mais do que nunca conectados o tempo todo às redes sociais. Sobre este assunto, vamos falar hoje com o psicoterapeuta e filósofo Carlos Florencio. Eu sou a jornalista Aline Pires e, em nome da rede Petrovim de Postos Combustíveis de Novo Hamburgo e de Feze Seguros, o seguro do seguro desde 1923, te convido a permanecer conosco. Carlos, muito obrigada por conversar conosco. Seja muito bem-vindo ao Temas Preferidos, né? Carlos Florencio, psicoterapeuta. Antes da gente iniciar o assunto propriamente dito, Carlos, por favor, fala um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre a tua experiência, especialmente com jovens e adolescentes nesse momento, que é o nosso foco, né? O foco da nossa conversa. Olá, primeiro, né, tudo de bom aí para o pessoal, espero contribuir aí com as informações necessárias para ajudar você a compreender melhor sobre essa cultura do cancelamento, principalmente nesse foco dos jovens, que no fundo é uma grande preocupação para nós hoje em dia, né? Eu trabalho com pessoas, né? E pessoas, eu digo sempre que estão sempre em conflito com alguma coisa. São 30 anos que eu trabalho como psicoterapeuta, né? Sou filósofo, criei meu método do PH Vida, que é potencial humano de vida, portanto eu faço um trabalho de mentoria, né, de desenvolvimento de potencial humano, focado na preservação da vida e da própria existência, ou seja, tornar a pessoa favorável a ela mesma, né, manifestando uma boa autoestima, valorização pessoal, comportamentos e atitudes que façam com que ela possa realmente ter uma vida equilibrada que favoreça o seu propósito, o seu sucesso, a sua qualidade de vida, né? E é isso que eu me dedico nesses meus 30 anos, com mais de 30 mil pessoas que já passaram por mim, sempre com o intuito de fazer a pessoa romper com seus limites, transpor as suas dificuldades e transformar os seus conflitos em conhecimento que agregue a ela liderança, para que dessa forma ela deixe de ser dominada e passe a dominar a sua própria vida. Certo. Chamando então para o tema da nossa conversa, né? A gente hoje tem exemplos de cancelamento na internet. Na verdade, é uma prática que talvez ela hoje receba uma nomenclatura diferente, mas a gente tem visto aí cancelamento de marcas ou de pessoas, né? Mas também entre os jovens isso tem acontecido. Queria que tu falasse um pouco então sobre essa experiência entre os jovens, né? Entre adolescentes. E como tem acontecido isso, né? O que significa hoje, nesse momento, entre os jovens, o cancelamento na internet? Já que a gente percebe, assim, cada vez mais, né? Principalmente em tempos de pandemia, de isolamento, um acesso maior à rede social, uma conexão mais constante à internet, né? Como é que isso, que a cultura do cancelamento tem atingido os nossos jovens e adolescentes hoje? Isso está dentro de um processo, né? A internet ela veio devagar e tomou conta, e as pessoas ampliaram a relação com o seu meio, as suas relações interpessoais, por meio justamente das redes sociais, né? Então, hoje em dia, você ser conhecido nas redes sociais, você ter likes, né, ter compartilhamentos, você ser aceito, tornou-se importante para as pessoas, porque isso faz parte, digamos, do seu grupo de amigos, né, grupo de pessoas que ela interage e que, de uma certa forma, mesmo que seja virtualmente, faz parte da vida dela. Existe uma necessidade no ser humano de se sentir amado, aceito, valorizado, reconhecido, para que dessa forma ele sinta que ele tem que ele tem valor, que ele é útil, que ele é necessário existir e viver. Então, nessa questão das redes sociais, no momento que eu alimento um grupo, no momento que eu, de alguma forma, essa interação, ela me gera satisfação, ela faz com que eu sinta uma inclusão social, aceito, amado, valorizado, e, consequentemente, como eu falei,
que eu tenho valor para existir, tornou-se, consequentemente, muito importante. Então, as pessoas há uma tendência também de se preocuparem muito como as pessoas me veem, como as pessoas me avaliam, né? Porque é importante, por vezes, o julgamento e até a crítica do outro, para que a própria pessoa possa perceber se ela tem esse valor para esta sociedade. Então, no momento que existe uma crítica destrutiva, no momento que há um julgamento comparativo, onde nesta comparação a pessoa em questão ela se sente exclusa, diminuída nas redes sociais, gera uma sensação de rejeição. Então, isso acaba criando um pequeno trauma, pequeno e grande trauma, e isso faz a pessoa retrair, né, questionar o seu valor, consequentemente, isso vai diminuir a sua valorização pessoal, a sua autoestima. A pessoa vai achar que de repente ela é errada, que ela não presta, que ela não serve, ela pode entrar no mecanismo reativo, que é uma das minhas especialidades, que são mecanismos de autossabotagem, e aí ela entra numa questão de justificar ou de defesa, ou seja, ela já entra nesse conflito. Então, hoje em dia, esta questão das redes sociais, de conseguir ser bem visto, amado e valorizado por todos, para algumas pessoas se tornou muito importante. Mas nós temos que entender aqui que nem Deus consegue agradar a todos, né? Então nós não temos a obrigação de sermos valorizados, amados, né? E agradáveis a tudo e a todos. Nós temos que ser nós mesmos. Por vezes aquilo que nós somos pode entrar em conflito com aquilo que o outro considera ser o certo, aquilo que o outro aceita, aquilo que o outro permite. Mas nós não dominamos esse outro cenário que corresponde à realidade da outra pessoa. Então, para um adolescente, para um jovem, onde ele não tem um preparo, ele não tem um conhecimento, ele não tem uma estrutura, uma capacidade cognitiva de processar isso, onde ele leva muito mais facilmente para o lado pessoal e, consequentemente, ele vai se magoar ou vai ficar se sentindo, né, mal com a situação, se torna, com certeza, muito mais preocupante. Certo. E onde é que entra o papel da família ou dos responsáveis, né, por esse jovem, por esse adolescente nesse contexto? Porque dentro das casas, né, muitas vezes os jovens estão dentro dos seus quartos, acessando redes sociais, né, páginas que muitas vezes os pais nem sabem, né, ou não buscam saber, e quando se percebe essa consequência, né, do cancelamento ou da necessidade de ser visto e não ser correspondido, já está instalada. Como é que a família pode atuar nesse contexto? É a mesma questão do bullying, né? Então, a criança vai para a escola, os pais não estão junto com elas quando ela chega na escola, quando ela sofre um bullying, ela vem para casa, ela fica mais tristonha, ela não interage tanto, ela resolve se fechar no seu quarto, no seu mundo, né? Então, ela perde um pouco da alegria, ela vai ficando um pouco depressiva, né? Triste, porque ela está sofrendo bullying na escola. O cancelamento, essa cultura do cancelamento, ela é uma forma de bullying, ela é uma discriminação, né? Então, aquela pessoa que está ali, aquele jovem que está dentro do seu quarto, alimentando, por vezes, né, a sua rede social com coisas que, a princípio, ela acha que é agradável, que é bonito, resolve tirar uma foto, de repente, sei lá, uma foto dela de biquíni ou numa outra situação qualquer, e de repente os outros começam a ridicularizar, a criticar, a julgar, a colocar nomes. Uma das coisas terríveis que eu acho no comportamento humano é nomear as pessoas de coisas, né? Nossa, parece isso, parece aquilo, né? Então, que é uma coisa meio que do bullying. Parece Olivia Palito, parece não sei o quê. Então, esses comentários, esses nomes, quando se nomeia, a gente está definindo que aquela pessoa é aquilo. Se a pessoa não tiver um mecanismo de defesa e ela levar para o lado pessoal, ela vai se sentir rejeitada e aí ela vai se recolher. Isso pode acontecer tanto na escola, como também por meio das redes sociais, e acontece dentro de um universo muito particular do próprio jovem, e que, por vezes,
principalmente no terceiro setênio, que eu chamo do meu trabalho, que é dos 14 aos 21, que é o período de formação de personalidade mais forte, que é quando a pessoa tem que definir sua profissão, né, definir aquilo que ela quer. Então, o jovem, nesse momento, ele está com uma sobrecarga muito grande, porque ao mesmo tempo que ele tem que criar a sua identidade, definir aquilo que ele é, definir a sua profissão, para poder se sentir inserido na sociedade, servir à sociedade por meio de um trabalho, de alguma coisa que futuramente ele vai oferecer para a sociedade. Então, ele tem toda essa pressão e essa carga, e então imagina que, de repente, ele sofre aqui um bullying, ou um cancelamento, ou alguma crítica, ou um julgamento, uma rejeição, ou o que for, no momento que ele está tentando se firmar. Então, isso acaba destruindo, por vezes, aquilo que ele está tentando, muitas vezes, né, arduamente, conseguir construir aí, que é definir aquilo que ele é. Então, nesse momento, o jovem, além de ele estar com essa pressão de formar a sua individualidade, criar a sua diferença, ele também tem medo de criar essa individualidade e de firmar essa diferença. Então, ele vai copiar muito aos outros, por isso que existe aquela coisa do modismo. Tá? Se está todo mundo usando amarelo, ele vai usar amarelo. Se está todo mundo usando uma marca, ele vai usar essa mesma marca. Por quê? Porque ele não quer ser apontado, ele não quer que olhem com os olhos que condenam, né? Então ele quer passar desapercebido, porque ele não quer ser julgado, ele não quer ser criticado, porque as pessoas têm medo, né, de serem rejeitadas. E a nossa sociedade, ela é cruel, porque ela discrimina mesmo, ela rejeita mesmo, ela não tolera aquilo que é diferente dos tabus e das regras do que ela definiu que todo mundo tem que se encaixar, onde ela reprime automaticamente a espontaneidade, a liberdade do jovem, que é um ser que está ali, que é único, que é singular, que é indivisível, que é incomparável, que é como eu chamo. Eu acredito que todos nós somos singulares, nós não temos que ser iguais aos outros. Então, quando você faz o julgamento comparativo e quando você automaticamente quer que os outros todos sejam iguais a você, e você acha que você tem uma verdade absoluta e que essa verdade, todo mundo tem que se encaixar nessa verdade, porque quem não se encaixar vai ser discriminado, rejeitado, vai ser excluído, isso é cruel, é muito cruel, é muita falta de amor, muita falta de sensibilidade, muita falta de respeito, né? Então, o nosso jovem, ele não nasceu assim, ele aprendeu a ser assim, porque ele foi, infelizmente, influenciado também pelos pais, pela religião, pela política, pela sociedade de uma forma geral. Entende que eu trato com crianças, até adolescentes e até pessoas velhas, e eu sei que uma criança, ela nasce pura, ela não sabe julgar, ela não sabe criticar, ela não sabe o que é perfeito, o que é imperfeito. Para ela está tudo lindo, está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Ela aprende realmente a ter esse tipo de comportamento quando ela começa a entrar na escola, pelas influências dos pais, e depois quando ela entra para a escola e no ambiente social. Portanto, eu acredito que nós nascemos muito puros e muito amorosos, e a sociedade nos tira isso. E o cancelamento, ele de uma certa forma, tem um lado positivo, porque ele, de repente, vai denunciar uma pessoa que está tendo um comportamento que é discriminativo, um comportamento que está prejudicando uma outra pessoa, mas muitas vezes pode também ter no cancelamento um ato maldoso de um julgamento, de uma crítica, que pode prejudicar a outra pessoa, uma marca, ou uma empresa, ou mesmo uma pessoa nas redes sociais, uma pessoa pública, como também não pública. Então, temos que ter muito cuidado com os efeitos das nossas ações, para não nos tornarmos uma força destrutiva em vez de uma força construtiva. E quando um jovem está lá no seu ambiente, fechado no seu mundo, tentando se sentir inserido, amado e valorizado, e quando ele leva uma crítica dessa, um julgamento desse, e as pessoas começam a cancelar ele nas redes sociais, é claro que ele vai se sentir muito mal, e os pais muitas vezes não vão perceber isso, mas os sintomas são muito claros. A criança, o adolescente começa a ficar muito ansioso, começa a ficar muito estressado, começa a não conversar, começa a não participar das coisas, né? E isso gera um certo estresse, e aí os pais têm que, nessa hora, se perceberem isso, perguntar o que é que está acontecendo, né? Em último caso,
né, em último caso, ou, em última análise, levar para um profissional competente para ajudar nesse processo, porque muitas vezes os pais não são terapeutas, né, então eles também têm que entender isso, mas uma das funções dos pais é tentar passar essa segurança e essa confiança para esse filho, dizer, olha, meu filho, você não tem que agradar todo mundo, você não tem que ser igual aos outros, eu já passei por isso, todos nós passamos por isso, nem todo mundo vai gostar da gente, as pessoas vão fazer comentários agradáveis e comentários desagradáveis, você tem que estar preparado para ouvir isso tudo, mas o que é mais importante é aquilo que você acredita, aquilo que você sabe sobre você mesmo. Você sabe que você é uma pessoa boa, você sabe que você é uma pessoa que não prejudica o próximo. Então, se você sabe disso, se o outro está dizendo que você é uma pessoa que não é legal, você sabe que não corresponde à tua pessoa. E a outra pessoa, ela tem todo o direito de falar o que ela quiser, mas isso não necessariamente significa que você é isso. Se você levar para o lado pessoal e se sentir mal com isso, então aí você comprou realmente uma briga onde você vai ter que justificar, onde você vai querer mostrar e provar que você não é nada disso, e aí a outra pessoa que gosta do conflito, que gosta da rejeição, que é uma pessoa que vibra no desamor, que vive no preconceito, ela conseguiu aquilo que ela queria, que é fazer você se sentir mal com a sua própria existência. Certo, então a gente precisa estar atento aos sinais dentro de casa e no relacionamento, né, com esses jovens e com esses adolescentes. Tu tocou Todos, numa... todos. Você sabe, Aline, que é muito preocupante a forma como a nossa sociedade está estruturada, né? Todos nós, você já passou por isso, eu já passei por isso. Quem não foi discriminado, quem não foi cancelado, quem não foi excluído de uma festa, de um aniversário, quem não Sim. foi, né? Então, todos nós já fomos. Então, se tornou uma coisa cultural. Então, é isso que nós precisamos realmente começar a tentar trazer novos valores. Eu acho que a pandemia ela veio talvez como uma forma quem sabe, nos dar essa oportunidade de sermos melhores indivíduos e não tão piores. Não, é muito feio, é muita falta de educação, é muita falta de ética, de moral. Não é legal você fazer o outro se sentir mal com aquilo que ele é. Porque você não pode fazer isso, porque isso não é amoroso, isso não é bom. A não ser que você realmente se considere uma pessoa do mal, que por onde você quer passar, você quer fazer com que as pessoas se sintam mal com aquilo, com a sua presença, ou mal com aquilo que elas são. Agora, o que é que você ganha com isso? O que é que você vai ganhar com isso? Porque você desmontou outra pessoa? Eu digo sempre que enquanto você precisar diminuir o outro, difamar o outro, destruir o outro, para você se sentir melhor, é porque você só está denunciando a sua própria mediocridade. Então, não é por aí que você vai conseguir mostrar a sua superioridade, porque não existe superioridade, porque a superioridade é uma questão de perspectiva de ego. Não existe pessoa melhor do que outra pessoa. Existe pessoa que favorece mais a mim e outra que não favorece tanto, mas isso não significa que ela não presta. Portanto, falta na nossa sociedade uma compreensão de amor. Eu acho que nós somos infectados por uma coisa de amor lá do Walt Disney, todo mundo fica procurando príncipes e princesas, e eu acho que as pessoas elas têm que se renovar, né? Refazer os seus conceitos sobre a energia do amor. E o amor está sempre aí. Eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar, muito cuidado com o que eu vou transmitir, se o efeito daquilo que eu vou causar vai danificar a ordem e o equilíbrio do outro. Esses princípios que todos nós precisamos seguir e que, infelizmente, a nossa sociedade não ensina os nossos jovens desde o momento que ele entra na escola. Porque isso dá mais trabalho, né, Carlos? A gente parar para pensar na consequência daquilo que a gente vai dizer ou fazer dá mais trabalho, então é mais fácil despejar o que se pensa e aí as consequências ficam em segundo plano, né? Então, mas vamos pensar que nós somos uma estrutura, que cada um de nós, Aline, nós somos uma estrutura, né? O universo nos deu uma cabeça para pensar, nos deu a capacidade de comunicar, de expressar, de ouvir. Nós temos que parar um pouco para refletir um pouco naquilo que eu vou transmitir para o meu mundo, e não pura e simplesmente eu ser uma coisa inconsciente que fala o que quer e diz o que quer e manifesta o que quer e dane-se, e vão ter que me aturar,
ou não estou nem aí se vai prejudicar os outros. Como assim? Não, você é uma força, você tem que ter consciência de que você é uma força e que você manifesta e que você influencia da mesma forma que o meio também pode lhe influenciar. Então nós precisamos ter aqui dois filtros, né? Um filtro daquilo que eu vou influenciar e daquilo que eu permito ser influenciado. E isso só se consegue quando a pessoa realmente para pensar um pouquinho na relação dela com o seu meio. Então, não é muito trabalho. Eu acho que dá muito mais trabalho você não pensar e depois, de repente, você gerar um conflito com a pessoa Querer e aí depois você tem consertar, que ir né? lá e pedir desculpa. Como assim desculpa? Você me ofendeu. Você me ofendeu. Mas não foi porque eu quis. Não interessa, mas você é responsável, entende? Então pare para pensar antes de falar. Né? Como aquela mãe, por exemplo, que diz assim para o filho: o seu primo sempre tira ótimas notas, porque ela acabou de ver que o filho tirou uma nota ruim. Né? Então, ela acha que com isso ela está fazendo com que o filho, de repente, perceba que ele tem que tirar boas notas para se comparar junto com o primo. Ela não percebe que ela acha que ela está ajudando esse filho com esse comentário, mas não, ela está discriminando, ela está rejeitando, ela está fazendo ele se sentir mal com aquilo que ele é, ela está desvalorizando, ela está valorizando o primo, ela está julgando de forma comparativa, ela está fazendo com que ele possa se sentir mal com aquilo que ele é, que aquilo que ele faz não presta e não tem valor, ela pode estar fazendo com que aquele filho se transforme num homem banana lá no futuro. Então, assim, é muito grave o que você transmite, o efeito que isso pode causar na vida de uma pessoa, né? Por isso que eu trabalho sempre, a minha vida é isso, né? Ajudar as pessoas a terem consciência, a perceber o que é que elas estão fazendo. Porque as pessoas chegam para mim, os adolescentes vêm, porque eu passei bullying, porque, olha, tive conflito, porque o menino tirou uma foto minha, colocou na internet, e aí expôs para todo mundo, dizendo que ficou comigo, e ele nem ficou comigo, a gente só teve um flerte, não sei o que, agora todo mundo acha que eu já fiquei com ele, e não sei mais o que, sabe? Isso é um cancelamento social. O que eu faço, seu Carlos? Isso assim, deixa falar, deixa fazer, você não vai conseguir modificar isso. Você está segura daquilo que você fez? Então, beleza, fica aí com a sua segurança, aí eu dou uns exercícios, aí eu dou algumas diretrizes de como deve proceder. É assim, as pessoas vão querer que você se sinta incomodada com isso. E você comprou. Elas estão vendendo uma coisa e você comprou. Elas queriam incomodar o outro e você se sentiu incomodada. Então, se eu sou uma pessoa que eu gosto de incomodar os outros e você é uma pessoa que se permite ficar incomodada, pronto, colou. Nós estabelecemos uma relação de cumplicidade. E é justamente a relação de cumplicidade pelo lado danoso, como também pelo lado benéfico, que nós temos que avaliar. Então, você vai contribuir para isso? Não contribui, não contribua para isso. Se você permitir, você passa a ser uma responsabilidade sua. A pessoa pode dizer para mim que eu não presto para nada. Se eu sentir que eu não tenho valor, passa a ser um problema meu. A pessoa pode dizer que eu não presto, que eu não sirvo para nada. Por quê? Porque de repente eu não sou o homem ideal, a mulher ideal, não sou carinhoso, ou sei lá, eu não sou aquilo que está dentro do ideal que ela está imaginando e que ela acha que depois as outras pessoas têm que se encaixar nesse ideal porque ela acha que ela é um Deus e que os outros têm que ser imagem e semelhança dela, entende? Não. Ou seja, completamente sem noção, né? E sai pela vida querendo que as pessoas. Existe uma coisa que eu digo, né? Na nossa sociedade, as pessoas estão o tempo todo tentando ser iguais às outras para se sentirem inseridas. E ao tempo todo elas só aceitam os outros se forem iguais àquilo que ela permite aceitar. Então, ou seja, ela nunca está receptiva para realmente aceitar os outros como eles são, e ela nunca está sendo espontânea e livre para ser ela mesma, para que ela possa ser conhecida pelos outros. Ou seja, então, as pessoas elas acabam não existindo. Elas não existem porque elas existem parcialmente numa coisa que o ego monta, que é um personagem, mas elas nunca revelam realmente aquilo que elas são. Então, hoje em dia, eu percebo o quão fácil é uma pessoa ser falsa e o quão difícil é uma pessoa ser verdadeira. Por quê? Porque ela tem medo, ao ser verdadeira, que ela possa ser cancelada, julgada, criticada, né? Ou seja, você pode ser. A questão é, não leve para o lado pessoal, não compre isso. A sociedade está sempre vendendo isso, não compre isso. Se você é gordinho,
curta, vá fazer alguma coisa. Se você é magrinho demais, curta isso, é a sua anatomia. Lembre-se que o universo fez você único, singular, né? Fez você único, não foi para você se comparar, porque senão o universo tinha feito todo mundo igual. Ele não fez todo mundo igual para justamente a gente não se comparar. Nós somos todos iguais numa coisa, nós todos somos seres humanos. E é nisso que nos igualiza. Agora, no resto, nós vamos ser sempre diferentes. Então, não temos que ser iguais aos outros. Vamos lá, que viva a diferença. É isso aí. Uma coisa que eu queria reforçar, quando tu falaste ali da questão da mãe, né? Os pais, muitas vezes, né, têm uma atitude achando que estão ajudando, né? Nesse caso, quando comparam com outras pessoas, outras crianças, outros adolescentes, e aí é um caminho bem difícil. Como é que entra a terapia, né? Porque é importante que os pais também entendam, quando chega um limite, olha, até aqui eu fui, a partir daqui eu preciso de ajuda. Então, como é que é o trabalho da terapia, esse acordo, digamos assim, entre profissional, pai e paciente, né? Como é que se dá esse ciclo de tratamento para que essa questão de bullying ou de personalidade, enfim, que esse problema seja resolvido a partir da chegada de um profissional, né, que vai entrar num círculo que, que está fechado, que é a família. Como é que se dá isso? Olha, primeiro que para mim é um compromisso muito sério, né? No momento que os pais vêm até mim e eles me entregam o filho dele, ou a filha deles, para eu tratar, isso é uma responsabilidade muito grande. Porque eu sinto como se eles estivessem me dando o grande tesouro da vida deles, né? Porque é um filho, né? E eles estão depositando uma confiança e uma segurança enorme, porque naquele momento eles também estão se sentindo incapazes e impotentes e também vulneráveis. Então eu sei o compromisso e a carga que isso chega até mim dessa responsabilidade, né? Uma das coisas que eu faço sempre, eu digo que, olha, pode deixar que eu vou tratar do seu filho com muito carinho, com muito amor, e eu vou fazer ele se amar, se valorizar, ter autoestima, desenvolver o potencial dele de forma favorável à vida dele e à existência dele. Eu vou tornar ele, sim, uma pessoa favorável a ele mesmo. Não se preocupe, esse é o meu objetivo, né? E pode deixar, você não precisa me dizer absolutamente nada, eu não quero saber nada. Deixa que ele vai falar para mim, deixa que nós vamos trocar ideias, deixa que nós vamos chegar lá na resolução disso e eu vou transformar tudo isso que está fazendo, gerando esse mal-estar nele, gerando esse conflito, eu vou transformar numa força construtiva, onde ele vai criar imunidade e ele não vai se permitir nunca mais chegar nessa situação que ele chegou, e isso eu lhe prometo. Porque é isso que é a minha mentoria e esse é o meu trabalho. Eu acho que um terapeuta, ele só é terapeuta quando ele consegue transformar o mal numa coisa boa. É quando ele consegue fazer com que, percebe com que a pessoa, ela está sendo vítima da falta de conhecimento. Então, ele vai passar justamente as instruções, vai fazer todo o processo de maneira a fazer com que aquela pessoa não entre nesse mesmo processo novamente, né? Então é isso que eu faço, né? Dentro do meu trabalho de mentoria, dentro da minha terapia, eu dou exercícios, eu dou dinâmicas. Eu tenho uma coisa que é muito legal, olha, é o seguinte, a partir de agora nós vamos criar dois universos. Um universo é eu e você aqui, onde aqui você vem aqui, você vai ficar sabendo tudo que você precisa e tudo que você vai precisar trabalhar. Saindo daqui é o teu treinamento. Você vai lá para a rua e você vai treinar agora. Você vai treinar, você vai, se surgir essa situação, você vai ter essa postura. Para essa situação, você vai ter esse exercício. Aí eu dou uma série de ferramentas para a pessoa trabalhar. E aí você vai me trazer aqui como é que foi, tal. O que é que está faltando, o que é que ainda está pegando e tal. Assim, de uma forma bem descolada, porque o jovem gosta disso, de uma forma bem dinâmica e entrando no universo dele. Aí ele vai. Então, é legal porque você dá poder para aquele jovem, dá poder para aquela pessoa. Aí ela vai e ela já sabe que ela tem as ferramentas. Nossa, olha, me senti mal aqui. Ah, já tem a ferramenta do autocontrole para eliminar. Ah, ok, aqui eu tenho que trabalhar a minha impessoalidade, não posso levar para o lado pessoal. Já sei o que é. Ah, mas olha, aqui eu não consegui. Ah, Carlos Lourenço, olha, aqui eu não consegui não sei o que, tal. Ah, vamos ver onde é que está isso. Às vezes a gente precisa entrar lá naquele inconsciente, às vezes a gente precisa entrar lá num trauma que essa criança viveu lá na infância dela. Aí eu vou lá, vou na causa, rompo,
com a minha técnica, liberto ela, gero a consciência, dou exercício gravado, onde ela vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, aí ela aprende. Aí eu tiro ela do lado escuro e trago ela para a clareza. Tiro ela do inconsciente e trago ela para o consciente. E eu tive assim um privilégio já, Aline, eu tive o privilégio de tratar assim de famílias inteiras, começando por pai, mãe e os filhos todos, né? E vários pais me entregaram os filhos todos nas minhas mãos. Eu tive a oportunidade assim de reconstruir famílias, casamentos, né, de pessoas que estavam querendo se separar, que eu fiz elas casarem porque elas achavam que estavam casadas, mas não estavam, né? E eu fiz elas perceber que elas não estavam casadas e depois casei elas, né? Então eu já fiz muito disso e eu amo fazer isso. É uma coisa que eu sinto muita alegria, muita satisfação em fazer. Eu digo sempre para o jovem, olha, eu vou fazer você ter poder, mas é um poder, não esse poder do político, esse poder babaca das pessoas que querem se sentir superior, não. O poder de você conseguir ser você e de você estar bem, tranquilo com você mesmo e você poder entrar naquele pátio daquela escola e você sentir que você está ali íntegro. Eu vou conseguir fazer isso com você, porque eu já peguei, né, alunos com bullying, né, outros que queriam ser diferentes. Eu quero colocar uma argola no meu ouvido, porque, né, na minha orelha, porque meus colegas também colocaram, ou seja, quer copiar os outros, porque ele quer fazer parte daquele grupinho, ele quer, mas ele era, sabe, todo tímido, aí os pais não queriam, isso assim, deixa. Aí eu lembro de uma vez, de uma senhora que ela veio e disse assim, meu filho, ele pintou o cabelo de azul, Carlos Lourenço, e o que é que eu faço? Aí disse assim, pinta o seu de amarelo. Ela disse assim, como assim pinta o meu de amarelo? Pinta o seu de amarelo. No momento que você chegar em casa com o seu cabelo amarelo, e aí ele vai ver que o seu cabelo é amarelo e dele é azul, ele vai ver que ele não está perturbando você, ele não está chamando atenção, porque o seu filho pintou o cabelo de azul porque ele quer atenção, ele quer que você ame ele de qualquer jeito, com cabelo azul, sem cabelo, do que forma for. E você não está sabendo amar esse seu filho. Pintou o cabelo de azul para você aceitar ele como ele é e não como você quer que ele seja. Será que você não está percebendo isso? Aí ela, não, eu não tinha percebido. Então, duas coisas. Ou você pinta o seu cabelo de amarelo, ou quando você chegar em casa você vai elogiar muito e você vai fazer carinho nesse cabelo azul dessa criança. Ela resolveu a segunda hipótese. No dia seguinte, ele pintou o cabelo da cor natural dele. Olha só. Percebe? Por quê? Porque ele já não tinha mais necessidade de chocar. Então, quando eu vejo aquela criança, aquele adolescente rebelde, que como resolve fumar, e que se droga, e que não sei o quê, porque ele está querendo uma liberdade, ele está querendo ser ele mesmo, ele está à procura dele mesmo, né? Então, você tem que saber lidar muito bem com como você vai conseguir. Não pode chegar ali e começar a dar castigo, né? Não pode começar ali e começar a impor coisas, porque dessa forma você não vai conseguir, você nunca vai conseguir penetrar na alma de uma pessoa que não for pela via do amor. Você não vai conseguir. Se você entrar ali impondo coisas, isso vai gerar um estresse, pode cair no inconsciente dela lá, coisas dela não tolerar isso, porque às vezes as pessoas trazem isso nas memórias dela, então não é muito bom, né? Nós temos que trabalhar sempre, eu digo sempre que um dos sentimentos mais nobres do ser humano é a empatia, né? A empatia é a gente conseguir perceber o outro e perceber nós, ter compaixão, compreensão, aceitar a diferença, tentar perceber por que aquela pessoa está agindo daquela forma, que ela tem o seu motivo. Alguma coisa está fazendo com que ela vá daquela forma. Eu não posso chegar e impor o meu certo, ou impor aquilo que eu acho, porque senão eu já estou gerando eu já estou sendo autoritário, eu já estou impondo, eu já estou reprimindo e eu já estou rejeitando. Então eu já estou começando com uma energia que não vai ser favorável. Eu já estou entrando com uma energia de conflito numa pessoa que já está em conflito, por isso que ela está com aquele comportamento. Como eu posso curar uma pessoa que está vivendo um conflito, criando um outro conflito? É insano, não é lógico. Por isso que a gente tem que saber muito, e isso os pais não sabem fazer, porque os pais também já sofreram com as rejeições dos seus próprios pais também. E às vezes é um processo acumulativo e genético. E aí precisa sim procurar alguém que vai ter essa preocupação, né, de realmente transformar aquilo numa coisa benéfica, e isso eu gosto muito de fazer. É transformar as pessoas, não é mudar as pessoas, é transformar, é deixar de ser de uma forma
e ser de uma outra forma. E isso tudo passa-se por essa compreensão, compaixão, empatia, amorosidade, perceber que a pessoa ela não está bem. Então, você não pode querer que ela fique bem, né? Então, eu lembro uma vez que eu conheci uma pessoa que ela tinha um livro, que o livro dela dizia por que as pessoas não são felizes? Aí eu olhei a capa do livro, né, e disse assim, por que as pessoas não são felizes? Ela disse assim, meu livro aqui, estava lendo esse livro aqui, por que as pessoas não são felizes? O que você acha, Carlos Florencio? Por que as pessoas não são felizes? Porque elas não sabem ser felizes. É por isso que elas não são felizes, porque elas não sabem ser felizes, elas sabem ser infelizes. Porque elas estão sempre julgando, criticando, rejeitando, estão sempre querendo que elas sejam diferentes daquilo que elas são, elas valorizam mais um ideal daquilo que ela gostaria de ser, em detrimento e rejeitando aquilo que ela verdadeiramente é, não valorizando, não reconhecendo o seu próprio valor. Aí o que ela faz? Aí ela fica querendo agradar os outros, para ver se os outros vão valorizá-la, se os outros vão reconhecer o valor dela, aí elas vão se anular, elas vão se tornar invisíveis, aí elas vão atrair pessoas egoístas, egocêntricas, que vão abusar da boa vontade dela, vão usar e vão jogar fora, e ela depois vai se sentir sozinha, como ela entrou, ela vai ficar sozinha na saída de novo. Entende? E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, essa cultura do cancelamento, ela é preocupante. Eu vejo ela como ok, no primeiro momento, a pessoa que está cancelando a outra, ela tá pensando assim, eu vou cancelar aquela porque ela está sendo discriminativa, ela está sendo racista, ela está sendo homofóbica, ela não tá chamando o outro de pobre, ela está se achando superior, ela está achando que ela é arrogante, que ela é melhor do que o outro. No momento que eu faço isso, eu também estou discriminando aquela pessoa. Já está fazendo um julgamento, né? Você também está discriminando. Então, a pessoa que pratica a cultura do cancelamento contra a discriminação, ela também é uma pessoa discriminativa. Então, nós temos que ter muito cuidado com como vamos fazer isso, né? É claro que as pessoas não vão fazer porque elas querem. Quando você resolve dar uma festa, né? Como uma pessoa aí conhecida deu uma festa no meio da pandemia, ela não, na hora para ela estava pensando só no bem-estar, numa coisa boa. Ela não fez assim, olha, eu vou fazer uma festa porque eu quero acabar com a minha vida, e eu quero acabar com a vida dos outros, e eu quero destruir a minha carreira. Não, é claro que ela não fez pensando nisso, gente. Aí vem lá a pessoa e faz todo um trabalho de cancelamento e destrói todo um processo. É claro que ela foi inconsciente, é claro que ela não fez de propósito, como aquele outro rapaz. Eu sei que ele foi muito infeliz ao fazer aquele julgamento com aquele outro menino lá aqui numa cidade do interior de São Paulo. Acho que não foi legal, ele foi muito infeliz, realmente, né? Talvez merecesse. Mas eu também vi tantos comentários discriminativos que eu acho que foram tão piores do que ele fez com o menino, do que os comentários que eu ouvi na relação com esse rapaz. Então, eu acho que as pessoas foram tão piores quanto ele foi com o menino, com o motoboy que chegou lá para entregar aquilo. Então, aí assim, como eu posso, né? Como eu posso condenar uma pessoa quando eu estou fazendo um ato que é tão pior quanto aquele que eu acabei de julgar, né? Então, e é isso que falta, essa noção das coisas. E eu acho que é isso que precisa, esses valores que precisam ser observados, né? Então, aí eu acho que você tem que ter muito cuidado como você vai interpretar as coisas, né? Agora, realmente tem pessoas que são arrogantes, tem realmente pessoas que são sem noção, né? E tal, e que às vezes elas precisam realmente levar um chacoalhão para ver se ela cai na real. Eu digo sempre que nós aprendemos por duas vias, que é pela pré-consciência, né? Que é percebendo a coisa antes, né? Antes do acontecido, percebi, nossa, é melhor eu percebi, e aí então eu vou para a consciência, ou é pela catarse, né? Então é pré-consciência, né? Freud, né? Catarse, Aristóteles, então, ou seja, ou eu aprendo pelo amor, ou eu aprendo pela dor. Né? Então, assim, ou você aprende, às vezes, a valorizar a vida doente no hospital, ou você
aprende a ter uma cultura saudável, a não fumar, a se alimentar super direito, a fazer exercícios, a procurar ter pensamentos e emoções harmoniosos, não ficar reclamando da vida o tempo todo, porque quem reclama da vida, isso envelhece, isso faz com que o metabolismo fique diminuído, né? Tudo diminui a energia vital, portanto, isso envelhece e dá artrite, dá artrose, uma série de doenças psicossomáticas. Então, como eu posso contribuir para realmente ser uma figura benéfica para mim e para o meu mundo? É claro que tem muitas pessoas sem noções, tem muitas pessoas sem a amorosidade, a gente vê isso na nossa política, a gente vê na nossa sociedade de uma forma geral. Eu acho que nós precisamos, sim, de uma nova luz, de uma nova estrutura, de um novo conceito, nós precisamos de uma nova base, nós precisamos realmente transcender aquilo que o ser humano não conseguiu desde o primórdio da sua existência, que foi realmente entrar numa energia de amor. Tá certo. Ó, Carlos, muito obrigada. Uma mensagem fantástica, né? Uma entrevista excelente. A tua mensagem é realmente de grande importância e eu espero que ela seja multiplicada, né, por esse canal e por outros também, né, e que chegue a muitas famílias, a muitos jovens, muitos adolescentes, para que a gente realmente construa um mundo melhor. E é isso que o Temas Preferidos se propõe a fazer. Né? Te agradeço de coração, né, por esse teu, pela tua participação, por colocar o teu tempo, o teu conhecimento a favor aqui da gente, da nossa audiência. Muito obrigada. Esse canal está sempre à disposição para a gente poder falar. E essa conversa que a gente teve aqui hoje, eu já fui anotando aqui algumas coisas, a gente tem pautas para muitas outras conversas, né? Eu espero que a gente volte a conversar. Te agradeço, muito obrigada por conversar com Temas Preferidos. Obrigado, muito obrigado. Quando precisar, estou às ordens. Ok, muito obrigada mesmo.